Irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias em Josué. Estamos no último capítulo, Josué 24. Estamos discorrendo uma série de exposições nesse capítulo. Nós vamos ler apenas os versículos 14 e 15. Mas nós vamos discorrer sobre mais versículos, além destes. Josué 24, irmãos, 14 e 15. Diz a palavra de Deus, a sagrada, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para transmitir Tua palavra santa e bendita. A leitura da mesma, ó Deus, anteriormente feita, o canto da Tua própria palavra, Senhor, nos faz ver a perfeição e a Tua santidade, ó Deus. Nos faz ver, Senhor, quem somos também. Por isso nos colocamos aqui, Senhor, com humildade, Senhor, na Tua presença, porque sabemos, ó Deus, que não está em nós a condição, a capacidade, a autoridade de falar, Senhor, da Tua parte, senão por meio de Cristo Jesus, senão cumprindo a ordem Tua, Senhor, e ainda auxiliados, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Então, ó Deus, o que somos senão atalaias, o que somos senão, ó Deus, embaixadores para transmitir a Tua palavra. Mas há em nós, ó Deus, essa condição pecaminosa. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento a Tua graça para que nada, Senhor, de nós interfira ao falarmos de Ti, Senhor. Nos pomos aqui na Tua completa dependência, tremendo, ó Deus, diante da Tua santidade e da responsabilidade, Senhor, de falar de Ti e da Tua parte. Ó Deus, sabendo das consequências, ó Deus, da Tua palavra, que ela não volta vazia. E pedimos, meu Deus, o Teu favor nesse momento sobre nós, sobre todos que estão aqui presentes, sobre todos aqueles que hão de ouvir, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor, nas suas ternas misericórdias e graça, o Senhor dê entendimento, compreensão, traga salvação, ó Deus, traga edificação por meio dessa palavra. Que Tu sejas glorificado, ó Deus, por meio do Teu Filho bendito, Cristo Jesus. É o que te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, o título do sermão, ele é um sermão continuado, é Renovando a Aliança com Deus. Agora, na sua segunda parte, nós lembramos aos irmãos que o capítulo 24 de Josué pode significar, pode representar o último ano da vida de Josué. Então ele, conduzido por Deus, ele juntou todo o povo para que o povo ele renovasse sua aliança com Deus. E nessa palavra que ele deu, nessa palavra que ele trouxe de renovação da aliança,
nós enxergamos, irmãos, todas as partes de uma aliança. Nós enxergamos, nós mostramos para os irmãos que a aliança é um pacto, é um contrato que Deus fez com o seu povo. Irmãos, ao mesmo tempo em que ele ia apresentando essas cláusulas do contrato, ele ia levando o povo a confirmar a sua fidelidade a Deus. Então deixa eu lembrar os irmãos que no sermão anterior nós mostramos a primeira cláusula da aliança. E os primeiros versículos nos mostram que essa primeira cláusula diz respeito exatamente às partes do contrato, às partes da aliança. Quem estava fazendo aliança com quem? Que era Deus fazendo aliança com o seu povo. Então, de um lado você vê claramente Deus, e do outro lado você vê o povo fazendo aliança. Só que tem um detalhe muito importante, é que Deus é o soberano nessa aliança. Então nós não estamos falando de uma aliança entre partes iguais, mas um que é soberano, que demanda, que define, ele que definiu todas as cláusulas do contrato, e o outro povo que é o destinatário desse contrato, a outra parte que vai contratuar com Deus, só que também é um povo escolhido. Nós vamos ver isso. Então o que é que nós aprendemos, irmãos? No sermão passado, que a aliança é uma iniciativa de Deus. Nós vimos que a aliança é fruto da graça de Deus e que Deus cumpre sua parte na aliança. Nessa noite eu quero apresentar para os irmãos a segunda cláusula, com o propósito de levarmos, irmãos, a igreja a estarmos em constante renovação da aliança com Deus. Então, quero mostrar para os irmãos que para a gente renovar a aliança com Deus é preciso a gente conhecer as obrigações da aliança. Então, lembre-se, no contrato, eu tenho mostrado para os irmãos que, por exemplo, num contrato de aluguel, que é o mais comum que a gente tem, né? Mais comum que um contrato de trabalho. Um contrato de aluguel, a primeira cláusula que se apresenta é sobre as partes, ou das partes. E nós vimos isso. Depois, nós temos das obrigações da aliança. Das obrigações da aliança. Então, essa é a segunda cláusula que nós vamos ver. Quais são as obrigações da aliança, irmãos? Nós vemos algumas obrigações aqui da nossa parte, logo no versículo 14. Atentem aí os irmãos, novamente para o versículo 14. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Então, qual é a primeira obrigação? Temer ao Senhor. Primeira obrigação. Então, nós já vimos, irmãos, que o temor ao Senhor significa respeito à santidade de Deus. Deus é santo e requer que nós sejamos também santos. Então, à medida que nós manifestamos santidade nas nossas vidas, nós estamos também manifestando temor a Deus. Você já pensou nisso? Então, temor a Deus não é medo de Deus, não é estar amedrontado de Deus. Mas quando você é santo, quando você age com santidade, separado do mundo, quando você começa a amar as coisas de Deus, quando você começa a rejeitar o pecado, as ofertas do pecado, quando você busca uma vida de maior santidade, você está manifestando temor a Deus. Para o cristão, irmãos, para aquele que está em aliança com Deus, para aquele que diz que faz parte do reino de Deus, ser santo não é uma opção. Olha, irmãos, muitos crentes pensam que ser santo é como se fosse um degrau a mais, uma patente do crente. Não é não. Algumas pessoas ainda pensam que existe aquela denominação e dizem, não, mas fulano ainda é um crente carnal. Eles estão com essa concepção. Irmãos, na Bíblia não existe crente carnal. Crente carnal é ímpio.
Então, ser santo não é uma opção, não é um upgrade na carreira cristã. Ser santo não é uma pós-graduação na carreira cristã. Ser santo é uma obrigação daquele que está em aliança com Deus. A Bíblia nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou? Chamou é aquele que elegeu. Ou seja, como é santo aquele que fez aliança com você, com os eleitos, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Está lá em 1 de Pedro 1,15. Mas ele está no Novo Testamento e no Antigo. Vem do Antigo, irmãos. Vem do Antigo. Lá em Levíticos 11:45 nos diz assim: porque eu sou o Senhor. Olha, o soberano aqui, ó, na aliança. Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. E em Levítico 27 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E o nosso Deus é santo. Então, santidade não é opção na carreira cristã. Veja, um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia é José do Egito. José do Egito não levou em conta nada que não temou a Deus. Ele manifestou isso na prática. Quando ele recebeu, não só quando ele recebeu a oferta da mulher de Potifar, não, porque todo dia ela tentava José. Todos os dias. Chegou um dia que ela perdeu a paciência e avançou em cima de José, sabe? E foi para cima dele e ele teve que sair correndo. Ela ficou com a roupa dele, mas ele disse o seguinte, antes de correr: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Ele estava falando com relação a Potifar. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só. Então ele tinha temor a Deus. Ele esqueceu os prazeres da carne. Ele desprezou o favor pecaminoso da esposa de seu senhor. Por quê? Ora, coisa melhor. Ele tinha toda a confiança do seu senhor, que agora ele ia ser. Se ele atendesse a cedesse a essa tentação, ele ia, imagina quantas regalias ele não ia gozar. Ele não ia desfrutar por ser amante da mulher do seu patrão. Ele ia dizer: se eu fizer isso aqui, acabou, não tem mais nada aqui. Não, irmãos. Olha, eu lembro, viu, que José era jovem, bonito, forte, com todos os hormônios em alta, tinha autoridade naquela casa, mas ele temia a Deus. Ele temia a Deus. E interessante, irmãos, é que ele não considerou que o adultério seria apenas um pecado contra ele, né, contra seu corpo, contra seu senhor, contra seu mestre, contra a mulher. Não, acima de tudo ele disse que era um pecado contra Deus. Então, irmãos, esse é um temor verdadeiro de Deus. É um temor verdadeiro a Deus. Temor de quê? De ofender ao Deus Santo. Então, temer ao Senhor é ter a santidade dele em primeiro lugar. Então, o temor verdadeiro não é temer as consequências em primeiro lugar. José não temeu as consequências ao recusar a proposta indecente da esposa de Potifar. Não temeu as consequências, não. Inclusive, ele sofreu com essas consequências. Ele foi fiel, e temos aprendido, irmãos, que ser fiel a Deus não tem garantia nenhuma de você ser alvo de coisas boas, não. Você sendo fiel a Deus pode se preparar, porque coisas, abre aspas, ruins, fecha aspas, vão acontecer com você. Vão acontecer. Você sendo fiel a Deus. Aconteceu com José. Foi para a prisão. Por que ele foi para a prisão? Porque temeu ao Senhor.
temeu mais a Deus do que aos homens. Ele ali arriscou sua vida. Temor a Deus, irmãos, faz parte de um coração grato. Coração grato. Então, veja que em primeiro lugar, Josué apresentou a todo o povo todos os benefícios que Deus fez por ele. Então, o temor não é medo de punição, caso você desobedeça. É um coração e uma mente sensível e inclinado à gratidão a Deus por todo o bem que Ele fez. Deus fez o bem por mim. Deus fez todo esse bem por mim. Eu vou desonrá-lo de forma nenhuma. Eu vou manchar seu nome. Eu vou jogar seu nome na lama. Não vou. Então, irmãos, quem verdadeiramente reconhece a bondade de Deus é temente a Deus. Tem prazer em cumprir e guardar a aliança com Deus. Tá certo? Então, nós já perguntamos assim: você tem manifestado o temor de Deus na sua vida? Porque isso também é um sinal se você está em aliança ou não com Deus. A gente não pode cair naquela situação de que algumas áreas da minha vida eu posso santificar e outras eu posso relaxar. Foi orado aqui, né, que nós não podemos estar considerando pecados como de menor monta. Não podemos. A gente chama, né, pecados de estimação. Por isso que Pedro disse: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu vou santificar uma área da minha vida e a outra eu vou estar com pecados. Então a gente não pode estar satisfeito. Tem uma área da minha vida que é muito boa e eu fico satisfeito com ela. Só eu tenho um amor muito grande, eu tenho um prazer muito grande de estar com os irmãos, em cultuar a Deus. E você desfruta desse meio de graça e você não perde por nada. Os irmãos dizem: rapaz, que esse irmão é um irmão que ama. Aqui é a comunhão. Isso é uma área da vida dele que ele tem santificado. É verdade. Ele tem separado. Mas e as outras? E as outras? Então, meus irmãos, por isso que nós queremos apresentar a segunda obrigação da aliança com Deus. A primeira é temer a Deus. A segunda é o quê? Servir a Deus com integridade e com fidelidade. Olha a continuação do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Então, essa daqui é a segunda obrigação da aliança. Então, o que é que significa servir com integridade e com fidelidade? Significa coração em harmonia com as atitudes. Aquilo que eu penso em conformidade com o que eu faço. Aquilo que eu digo em sintonia com o que eu pratico na minha vida. A palavra usada no original para integridade significa plenitude, ou sugere plenitude, completude. Elas expressam uma harmonia que deve existir entre as qualidades exteriores e as qualidades interiores de uma pessoa. É o que nós conhecemos por vida íntegra, uma vida sem hipocrisia, um coração verdadeiro. É uma sintonia entre mente, coração e atitudes. Quando a gente não serve ao Senhor com integridade, nossas atitudes desmancham nossas palavras. Ou ocorre o inverso, nossas palavras são desmentidas por nossas atitudes. Então a vida se torna uma contradição. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, por exemplo. Eles venderam uma propriedade, estavam influenciados pela atmosfera da ajuda aos cristãos, vendo aquele negócio bonito, né? Os irmãos vendendo as suas propriedades, entregando o valor aos apóstolos, mas eles não fizeram isso com integridade, com inteireza de coração. Eles retiveram parte para ele.
Para eles, ninguém era obrigado a vender suas terras e dar aos apóstolos. Ninguém. Faziam, aqueles que fizeram foi porque seu coração desejou. Mas eles viram aquilo, como seu coração não era íntegro diante de Deus, como suas vidas, eles deram brecha para Satanás agir. E aí o que aconteceu? Veja que um coração que não é íntegro é um coração que dá brecha. Olha, Pedro disse isso, irmãos. Em Atos 5, do 3, versículos 3 e 4, diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, irmãos, coração que não é íntegro é um coração preparado para Satanás encher com as suas insinuações, com as suas malignidades. Pedro sabia muito bem disso, meus irmãos. Por não dar ouvidos à palavra de Cristo, o próprio apóstolo serviu como instrumento de Satanás. Em Marcos 8, 31 a 33 diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Começou ele aqui é Jesus Cristo. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha, Pedro começou a reprovar Jesus. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Foi por isso que, quando escreveu sua epístola, ele advertiu os cristãos sobre a grande influência que Satanás poderia ter sobre suas vidas. Lá em 1 de Pedro 5,8 tem um versículo muito conhecido que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Meus irmãos, Satanás está em volta das ovelhas. Satanás está em volta do aprisco. A igreja não é como um aprisco, né? A embaixada, o aprisco, ele está ali em volta, irmãos, buscando quem possa tragar, quem possa fazer o mal, quem possa insinuar. Aqueles que vão, como a filha lá de Jacó, que foi ver as filhas dos siquemitas, foi olhar o povo do mundo. Foi alvo ou não foi alvo do mal? Saiu ali da proteção da família, ficou exposta. Quantos não estão expostos hoje, irmãos? Sair de um arraial hoje é só você. Deixa eu dar um exemplo bem simples. É só tu se inscrever no canal do YouTube Apóstata e ficar assistindo as mensagens mentirosas dos falsos profetas. Só basta isso. Tu não precisa hoje nem sair de casa. Satanás está ali, ó, naquele canal, naqueles comentários, todo canto, todos os lugares. Apóstolo Paulo, irmãos, quando deixou a igreja de Éfeso, chamou os presbíteros, foi, e disse: eu sei que quando eu partir daqui vão entrar lobos devoradores. Preste atenção nisso. Tem muitos que estão achando que estão blindados. Tem muitas igrejas, os irmãos, na sua ignorância espiritual, acham que estão blindados. Tem conhecimento já da palavra, tem vivência, tem muito tempo de escritura, estão blindados. Satanás adora, e sabe o que é isso?
soberba, orgulho. E nós vimos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Está lá em Provérbios. Satanás está aí, rondando, ele não dorme. Ou a gente dorme, a gente cansa. Satanás e os seus anjos estão aí, ó, acordados. Eles estão maquinando. Eles estão observando. Eles estão vendo o comportamento dos irmãos da igreja e fora da igreja. Como é que, você imaginou como é que ele lança dardos inflamados? Como é? Como é que ele bota armadilhas? Como é? Como é que você sabe colocar uma armadilha? Quando você conhece onde é que o local que a pessoa vai passar. Não é? A sua rota. Ele camufla, a armadilha não fica visível, fica, se fosse, a pessoa identifica logo, fica escondida aí. Cuidado, estou dizendo aos irmãos, cuidado. Sede sóbrios, sede vigilantes. Então, irmãos, um coração que não é íntegro, ele fica aí, ó, é território, terra lavrada para Satanás plantar. Isso foi Ananias e Safira. Ao contrário deles, Barnabé tinha um coração íntegro diante de Deus. A Bíblia diz que ele tinha um campo, vendeu, trouxe todo o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas ele não parou por aí, continuou servindo ao Senhor com integridade, com inteireza de coração, sendo separado pelo Espírito Santo para trabalhar com o apóstolo Paulo. Está lá em Atos 13, do 1 ao 2. Nosso dever, irmãos, na aliança com Deus é também servi-lo com fidelidade, com verdade, né? Verdade nos corações, um coração fiel e verdadeiro, que manifesta total confiança em Deus. A confiança que nós vimos aqui, irmãos, em Josué, que Raabe demonstrou quando fez um acordo com os espias para que eles usassem de misericórdia para com ela e sua casa. Então, irmãos, é sempre importante verificarmos se estamos servindo a Deus com integridade e com fidelidade, se nossas ações são compatíveis com nossas palavras, não é? Se há harmonia entre o que fazemos e a palavra de Deus, se estamos cumprindo nossa parte na aliança com Deus, tomando como exemplo Barnabé. Senão não há fidelidade, vai haver infidelidade. Então nós sabemos disso, que não adianta vir prestar um culto a Deus e estar presente, que você deve estar presente em todas as reuniões, em todos os encontros, mas seu coração não ser um coração íntegro diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus conhece os nossos corações. Preste bem atenção, irmãos, como é perigoso isso. Os irmãos estão lembrados do episódio de Israel recebendo os mandamentos no Monte Sinai? Abra aí sua Bíblia, em Deuteronômio 5. Por favor, sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 5. Versículos de 22 a 29. É um texto muito importante. Deuteronômio 5, 22 a 29. Eu quero que você não esqueça dessa passagem. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escritas em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia um monte de fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza,
e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Isso aqui é uma contradição, viu, irmão? Mas não vamos deixar. Eles ouviram, estavam vivos. E como disse que se continuasse ouvindo, iam morrer? Vocês não vão ver porque é que eles estão dizendo isso. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus, a voz do Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecendo vivo. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falaram, isso é Moisés, né? Dizendo ao povo. A mim o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo falaram eles bem. Olha só. Então está tudo ok, né? Mas olha o versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração. Ou seja, o coração dele não era íntegro. Que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Seus corações não eram íntegros. Deus disse, eles bem falaram, mas quem dera que aquilo que eles estão falando fosse compatível com o seu coração. Então, irmãos, é bom a gente se perguntar como é que a gente tem servido a Deus. Se as obras das nossas mãos e o nosso coração estão em harmonia, principalmente em harmonia com a palavra de Deus. Se o que nós temos apresentado durante a nossa vida, temos apresentado na nossa vida durante a semana, ela é compatível com a palavra de Deus, ou compatível com o culto que nós prestamos no dia do Senhor. Porque se não está, irmãos, não estamos cumprindo com a nossa obrigação na aliança com Deus. Isso tem tudo a ver com a terceira divisão do nosso sermão. Olha só, terceira obrigação da aliança. Versículo 14 ainda. Olha, agora pois, primeiro, temei ao Senhor, servi com integridade e com fidelidade. Em terceiro, deitar fora os deuses. Irmãos, foi com muita lucidez e conhecimento da alma humana que o homem de Deus do passado disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Somos naturalmente propensos à idolatria. Olha, nós somos naturalmente propensos a tudo quanto é coisa ruim. E somos propensos à idolatria. Nós somos atraídos para adorar e também para criar deuses. Olha só que perigo. Você já ouviu falar em alguma sociedade que fosse completamente, totalmente ateísta? Você já ouviu falar? Não. Completamente total. Isso aqui a gente não crê em Deus nenhum. Não existe. A não ser por imposição do Estado, né? Os Estados comunistas, eles dizem que você não pode ter nenhuma religião, porque aí ele cria um Deus, porque o Estado é um Deus. Entende? Então, irmãos, quando nascemos, nosso coração não se inclina a adorar o Deus verdadeiro. Se inclina a adorar outros deuses. Tá certo? E isso continua, porque o nosso coração é enganoso. Então, mesmo quando você é salvo, remido, seu coração ainda é enganoso. Isso é um grande perigo para a aliança com o Deus verdadeiro. Porque Deus disse que não divide sua glória com ninguém. Olha, irmãos, Deus deve ser exclusivo. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e dizer, olha. Irmãos, muitas vezes, para o nosso próprio bem, Deus nos tira determinados ídolos. E os irmãos sabem que ídolo é qualquer coisa que você bota no lugar de Deus, mas nem sempre é alguma coisa que começa assim muito escancarada, aos poucos, né? Então,
Muitas vezes, irmão, Deus tira da gente. Acontece alguma coisa, alguma situação que Deus tira. E a gente deve dar graças a Deus. Agora, quando Deus tira um ídolo da gente, irmãos, é uma dor. É uma dor grande. E graças a Deus quando Ele tira. Já contei antes aos irmãos, creio que sim. E agora me vem novamente à mente um conhecido nosso que ele criou um ídolo, que era a sua promoção. Ele trabalhava bem, produzia muito na empresa dele. Uma pessoa que produzia muito. E ele almejou uma promoção. E ele lutou por ela. E ele merecia a promoção, sabe? E determinada vez ele foi deixado de lado porque não foi promovido, sabe? E aquilo só fez aumentar, porque como é um ídolo, né, aquilo vai aumentando no coração. Aí veio uma oportunidade dele ser promovido. Aí Deus concedeu isso a ele. Foi a derrota, irmão, da vida dele. Derrota da vida dele. Então tenha cuidado, porque seu coração é uma fábrica de ídolos. Dê graças a Deus quando Deus tira os ídolos. E tome cuidado quando Ele não tira. Não permite. Então, é interessante, irmãos, que essas últimas palavras de Josué também foram advertências que Moisés trouxe antes de ser tomado por Deus. Olha a coisa interessante. Moisés disse assim ao povo, lá em Deuteronômio 4, a partir do versículo 22. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Deus tinha dito a ele, não foi? Porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Olha como Moisés sabia do perigo dos ídolos. Muito grande. Pelas palavras aqui de Josué, irmãos, entendemos que ainda havia alguns de Israel que na sua privacidade mantinha deuses estranhos. Ele adverte isso nos primeiros versículos e lá no versículo 23 também. Veja aí, Josué 24, 23. Lembra que ele está dizendo isso aqui no 14, né? Deitai fora os deuses. Olha no 23. Ele repete. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Então, por que essas repetições? Essas repetições, irmão, porque o perigo era grande. Porque a consequência disso era grande. Então, eles estavam trazendo esses deuses, guardando esses deuses com muito cuidado, escondido. Mas era o momento de renovar a aliança com Deus, e Deus quer exclusividade. Então, quando Deus quer exclusividade, os ídolos têm que ser destruídos, aniquilados, jogados fora, triturados, moídos e queimados. Os deuses daquelas nações, seus costumes, fariam com que o povo deixasse de desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tinha para eles. E eles iriam experimentar, em vez de bênçãos, maldições. Em Josué 23, ele lembrou isso. Ele disse, olha, do jeito que veio todas essas coisas boas da parte do Senhor, vosso Deus, se vocês atentarem para ir servirem os seus deuses, vão vir contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir sobre essa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. É isso que vai acontecer. Então, irmãos, não é possível servir a aliança com Deus e ainda servir a outros deuses. Você lembra daqueles que tombaram no deserto? Mesmo depois da grande libertação do Egito? Porque eles eram infiéis a Deus. Eles
Eles estavam com saudade. Lembra do que é que eles estavam com saudade? Das cebolas, dos alhos. De onde? Do Egito. Deus e do coração. Levantaram um bezerro de ouro, não foi? Foi isso que fizeram. A incredulidade, meus irmãos, cega. A idolatria cega. A idolatria cega. Cega tanto, irmãos, que eu posso lhes dizer que pode abrir um buraco aqui agora. Aqui. No meio desse local de reuniões. E levar para o buraco alguns por incredulidade e rebeldia, como aconteceu com a revolta de Corá, Datã e Abiram. E mesmo assim os incrédulos não vão crer, não vão se arrepender. Lá em Israel isso aconteceu. Lembra da revolta? Corá, Datã e Abiram estavam diante de Moisés. Moisés falou: olha, se nada acontecer, vocês têm razão. Agora, se de repente abrir aqui um buraco, e vocês caírem dentro e a terra levar aqui vocês, então vocês estão errados. Irmãos, Moisés acabou de falar, isso aconteceu. Sabe o que é que o povo fez, irmão? Chorou. Murmurou. Porque esse povo morreu. Os rebeldes. Incredulidade, idolatria cega, meus irmãos. Pode estar na frente, assim, na cara, você não vê. Incredulidade é um câncer no seio da igreja. É uma doença que vai corroendo até não sobrar mais fidelidade a Deus. Vai ficar as paredes, vão ficar as pessoas, vão ficar o mobiliário, mas não fica a fidelidade a Deus. Quer dizer, aquela igreja existe? Fisicamente existe, né? Mas espiritualmente está morta. Está morta. Se a gente não se esforçar muito para cumprir e guardar o que há no livro da lei, a gente quebra a aliança, nós nos apegamos a ídolos estranhos, nós criamos outros ídolos. E não tem mais renovação da aliança. Eu concluo com o versículo 15. Esse ponto. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo nos traz ao último ponto do nosso sermão. Deixa eu lembrar aos irmãos. Quais são as obrigações da aliança que nós vimos? Temer ao Senhor, servir ao Senhor com integridade e fidelidade, deitar fora os deuses. E lembre-se, viu? Os deuses do passado e do presente, viu? Os deuses do Egito e os deuses de Canaã. E por último, ser firme e resoluto em servir ao Senhor. Não foi isso que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, firmeza. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante, irmãos. Josué está aqui, aparentemente, apresentando uma escolha para Israel. Está dando duas opções. Aparentemente. Por quê? Ali não é uma escolha real. Um homem de Deus, irmãos, como Josué, jamais iria oferecer ao povo de Deus uma opção que não fosse servir a Deus. Ele, na verdade, já havia escolhido
A expressão no original, no hebraico, quer dizer assim: eu escolhi e eu escolherei servir ao Senhor. Então, irmãos, o povo já sabia de suas escolhas no passado. Já sabia de que Josué tinha escolhido servir ao Senhor. Ele liderou o povo até ali, né, irmãos? Quando o povo adorou o bezerro de ouro, ele se manteve fiel, né? Quando foi espiar a terra, ele foi fiel. Ele creu na promessa da conquista da terra prometida. Ele assumiu a liderança depois da morte de Moisés. Ele tinha a visão espiritual. Esse era o caráter de Josué. Então, meu irmão, o que ele está dizendo é que é o seguinte: irmãos, não tem opção. A opção é só uma. Só uma opção. Então veja, se há só uma opção, irmãos, por que servir a outros deuses? Por quê? Por que não servir ao Senhor? Por que não servir ao Deus verdadeiro? Será que servir a Deus é irritante e problemático? É um fardo? É um cansaço? É um desprazer? Amar a lei de Deus é algo enfadonho, ou difícil, ou rígido demais. Esses mandamentos do Senhor são desagradáveis. É ruim ouvir a palavra de Deus e ouvir os ensinamentos do Senhor. É ruim isso. Eu estou perguntando, irmãos, porque quando para você a resposta é positiva a essas perguntas, então significa dizer que você está dizendo é melhor servir a outros deuses. É ruim ouvir a mensagem verdadeira, então você está dizendo é melhor ouvir a mensagem falsa. Prefiro a mensagem adocicada, a mensagem personalizada, a mensagem de autoajuda, de estima. É melhor ouvir a falsa mensagem. Pergunto, você já se considera uma pessoa já sábia, experimentada, que não precisa tanto das instruções de Deus? Deixa eu perguntar a você, servir a Deus tem lhe causado prejuízo financeiro e isso tem lhe sido doloroso? Servir a Deus tem causado prejuízo na família para você? Seu marido, sua esposa, seus filhos não têm se agradado? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus netos, seus primos não têm se agradado por você estar servindo ao Senhor? Você acha ruim? Diz, rapaz, eu tenho que estar enfrentando meus entes queridos direto por causa da Escritura. É muito cansativo isso. Cansativo, né? Muito desgastante. Não quero isso não. Melhor ser mais light, né? Me adaptar. Deus sabe. Eu acho que tem uma igreja ali que é mais fácil seguir as doutrinas. Tá cheia, a igreja lá tá cheia. Só vejo que tá cheio de gente. E o povo entra na igreja triste e sai contente, rapaz. Sai feliz. Às vezes eu venho para aqui para a igreja contente, saio triste, a palavra é tão dura. Quero não. Vou para lá. Deus está em todo lugar, né? Eles falam de Deus também. Se você estiver pensando isso, eu vou fazer mais ou menos como Josué. Escute, preste bem atenção no que eu vou dizer. Fazer como Josué. Então, se você pensa desse jeito, não fica aqui não. Não se demore muito aqui não. Você está perdendo tempo aqui. Perdendo tempo precioso da sua vida. Vá logo servir a outros deuses. Foi o que
que Josué disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Não é? Tem muitos deuses aí, irmãos. Deuses não faltam para satisfazer sua vontade. Você pode escolher os montes. Então, não fique servindo a Deus, não. Porque vai ser muito ruim para você. É ruim, entendeu? Vai ser pesado. Você vai servir a Deus amarrado. Você vai servir a Deus sem gosto. Você vai ser uma pessoa amargurada aqui dentro. Amargurada. Você quer atender suas vontades, mas aqui não deixa, não. A pregação não permite. Uma rigidez medonha. O pastor está dizendo aqui que a gente tem que ser santo. Mas santo só é Deus, né? Então, irmãos, Deus é exclusivo. Deus requer que percamos nossas vontades. Que sirvamos a Ele com inteireza, na integridade de coração. Nós aprendemos, Deus quer que a gente seja humilde. O ensino daqui, rapaz, o ensino. Quando tem um atrito assim, o pastor fica dizendo: rapaz, perdoe. Não é? Exerça aí o perdão. Suporte uns aos outros. Ajude uns aos outros. Quer que o tempo todo que a gente reconheça nossas falhas, a gente vai apontar as falhas dos outros. Ele diz: mas irmão, pense nas suas. Peça perdão pelos nossos pecados. A gente vai falar do irmão que está errando e ele diz: mas rapaz, você está olhando, está enxergando um argueiro no olho do irmão e não está vendo a trave do seu. Você pode estar dizendo: Deus é muito exigente, né? Muito exigente. Talvez aqui você nem esteja prosperando assim financeiramente como você gostaria, né? Senão, porque aqui, rapaz, você não... É só ensina você a ser honesto, né? E lá fora no mundo é diferente. Na igreja é muito bom, né? Mas lá fora não é bem assim, não. O mundo cão. Se você não for esperto, você é botado para trás. Então, é isso que eu estou dizendo. Vá buscar crescer financeiramente. Direcione sua vida para o que você acha melhor. Não ouça não os pregadores da palavra fiel. Porque eles vão sempre pregar contra a sua vontade. Quando você vier com a sua vontade, eles vão apresentar a vontade de Deus para a sua vida. Vão dizer que Deus é soberano na sua vida. Aí você tem que desistir da sua vontade. Ele ainda diz que você é um escravo de Deus. Oxe, pensei que a Bíblia disse que Deus tinha me libertado. E agora eu sou escravo. Então, olha, o mundo tem deuses muito mais atraentes. Existem igrejas que apresentam um Deus muito mais fácil de seguir. Então não perca muito tempo aqui não. Talvez você esteja desperdiçando sua vida. Eu só tenho mais uma palavra para lhe dizer. Está lá em Eclesiastes 11:9. De tudo Deus te pedirá contas. Então, para se ter aliança com Deus, é necessário ser firme e resoluto para com Deus. Ter um compromisso fiel para com Deus. Que deveria levar consigo sua casa. Por isso que eu disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, eu não posso falar por você, meu irmão, meu amigo ouvinte, o que eu devo fazer e desejo que vocês façam. É que nós nos mantenhamos fiéis à aliança com Deus e venhamos a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. 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 Vamos orar. E pedimos ao Deus bendito que